um dia extremamente delicado na cadeia. Hoje eu vou revelar para você como funciona a ideia do setor e tem muitas informações aqui que se eu fosse você assistiria o vídeo até o final. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. Hoje eu quero falar com você sobre a ideia do setor, mas eu não vou falar apenas da ideia do setor dentro da prisão. Eu quero convidar você para uma reflexão a respeito desse aspecto da importância da ideia dentro do cenário carcerário e entender por que essa ideia foi e é até hoje tão importante para que a violência tenha diminuído tanto na convivência carcerária. Então, se você já gostou do tema, não se esqueça de fortalecer nossa missão deixando o seu like, fazendo a inscrição no canal e ativando as notificações. No vídeo anterior aqui dentro do canal nós falamos sobre os conflitos que acontecem dentro da cela. Então, tudo que você precisar entender sobre convivência do barraco da cela, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Hoje é quando o conflito ele é mais grave, quando o conflito ele já foge da alçada daqueles pequenos conflitos do dia a dia na convivência da cela. É necessário passar a ciência e a condução será analisada agora pelo setor. Qual que é a regra da composição do setor? Quem são esses presos que vão fazer ali o julgamento dessas situações? A regra básica é que são membros da organização criminosa. Usando como base o estado de São Paulo, o PCC tem ali o que muitas pessoas já conhecem como Tribunal do Crime. Mas quando uma cadeia, um CDP, ele é carente de membros dessa organização criminosa, como foi citado no vídeo anterior, aí pode ser eleito alguns companheiros que não necessariamente têm a integração com o PCC. São companheiros com visão de crime, com capacidade de resolver os conflitos, com capacidade de coordenar um pavilhão, de coordenar a organização de uma ideia. Então, só para ilustrar de forma bem clara e objetiva, o que é essa ideia? Como foi citado, são conflitos. E pode ser diversos, pode ser uma condução por conta de talaricagem, pode ser uma questão de ofensa, pode ser até mesmo uma questão de agressão, os motivos podem variar. Então, semelhante ao que acontece dentro da cela, que são os pequenos conflitos de convivência, a gravidade quando uma ideia é conduzida pelo setor realmente é algo muito mais sério, até porque você vai estar ali pedindo a atenção da liderança da cadeia para que seja analisado um caso concreto. E eu posso falar para você que é um momento muito aterrorizante, dependendo logicamente da gravidade. Nunca é bom ser conduzido na cadeia. A gente falava que o cara quando vai, existe uma gíria no estado de São Paulo, vai pro fundo da quadra, né? O cara que vai pro fundo da quadra, o cara que vai ser conduzido numa ideia, realmente ele entra numa evidência muito grande, porque normalmente o cara que vai ser conduzido pelo setor, que vai ser conduzido numa ideia, é um cara que deu uma mancada, é um cara que tá no erro, é um cara que de repente vai ser desmoralizado, ele vai ouvir muitas palavras pesadas, dependendo do grau da gravidade daquela condução. Então, os termos utilizados no cenário carcerário, o conduzido é o cara que está no erro. Ele vai ser conduzido pelo setor, conduzido por essa liderança. E o condutor, normalmente, é o corpo do setor, são esses líderes. Normalmente o pavilhão tem um JET, que é o líder maior. Já tem vídeo aqui no canal falando o que é o JET, quem é o JET. Se você não sabe, assista a playlist aqui do canal. Dentro da playlist está tudo organizado, todos os vídeos sobre o CDP, e lá você vai encontrar também um conteúdo explicando quem é esse preso chamado JET. Vamos entender então um pouco da estrutura dessa ideia, como é que funciona ela basicamente. Então, é como se fosse uma espécie de tribunal, logicamente com as devidas ressalvas aqui, logicamente não comparando com o modelo da justiça comum, né? A gente está falando aqui de um submundo, a gente está falando aqui de uma justiça paralela. E assim, eu queria, antes de falar sobre essa organização, eu queria convidar você para uma reflexão aqui rápida. A cadeia ela sofreu muitas mudanças ao longo dos anos, eu sempre venho fazendo essa ressalva para você. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm como sociedade um padrão de sistema prisional como fosse Carandiru ou alguns modelos de cadeias que passam nas séries da Netflix. Então é necessário que você tenha um equilíbrio para entender que já existiram momentos da cadeia
muito delicados. Mas a título de exemplo, também dentro do Carandiru, na década de 90, tinha os caras do setor da faxina, tinha ali também os caras que eram, digamos assim, os líderes que conduziam certos conflitos. Não era, logicamente, no mesmo formato que o PCC basicamente construiu no sistema prisional. E para que o PCC construísse essa visão, para que isso ocorresse dentro do Estado, muito sangue foi derramado. E aqui é importante entender que muita guerra dentro do sistema, muitas guerras de facções, muitos conflitos para que você ganhasse realmente a aderência, muita violência ocorreu para que hoje o sistema estivesse pacificado. E hoje essa ideia que acaba acontecendo atualmente no sistema tem como base muitas coisas que aconteceram lá atrás. E você aceitando ou não, mas um dos benefícios do PCC no sistema prisional paulista foi realmente essa estrutura de pacificação que é esse tribunal. Senão a cadeia até hoje seria muito mais violenta, ia acontecer crimes sexuais entre presos, muita extorsão, era para ter um ritmo diferente. Então essa visão que o PCC implementou no sistema prisional trouxe mais tranquilidade para que o preso cumpra o seu tempo de prisão. E falar isso hoje em dia é uma coisa que escandaliza muitas pessoas. As pessoas elas vivem bebendo só do jornalismo sensacionalista. Elas não querem encarar um outro mundo, uma outra realidade, coisas que quem já vivenciou isso sabe do que eu estou falando. E quando você traz a realidade, automaticamente você é acusado de você estar protegendo o criminoso, ou você está transformando ele em vítima da sociedade. Eu já falei isso em entrevistas e vou reforçar aqui. O cara que realmente é mente criminosa, ele não se faz de vítima, tá? Esse é um discurso que as pessoas criam, mas o cara nunca se posicionou como vítima, eu nunca me posicionei como vítima. Então essa conversa de vítima é porque as pessoas às vezes não têm ideia para trocar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você entender o mundo paralelo, é você entender toda essa organização. Por isso eu quero até convidar você a ser membro do canal, porque para essa área de membros eu vou gravar vídeos mais longos, falando um pouco mais sobre essa complexidade, para que a gente possa mergulhar mais no estudo do sistema prisional, mas esse vai ser um conteúdo fechado para quem for membro e fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Dando sequência aqui então, vamos entender um pouco sobre essa organização, né? Entendendo que já houve toda uma estruturação ao longo dos anos, essa organização da ideia vai ser basicamente o quê? Vai ouvir o cara que está ali sendo conduzido, então chegou um problema, vamos imaginar aqui que foi um problema de talaricagem, então vai ouvir o porquê que ele está sendo conduzido ali, o cara vai trazer, o que você tem de prova, o cara que está acusando, o ônus da prova, a obrigação de provar sempre será de quem está acusando. É a mesma coisa, eu olho para você agora que está assistindo esse vídeo e falo assim, você é um ladrão. Você vai olhar pra mim e falar assim, tá, beleza, você tá falando que eu sou ladrão. Qual que é a prova que você tem contra mim? Senão fica muito fácil, né? Imagina só, eu chamo você de ladrão e peço pra você provar a tua inocência. Eu tô invertendo o ônus da prova. Então, o próprio crime, o próprio sistema, né, de tribunal lá dentro da cadeia, ele cria também essa própria visão, né? Que tipo assim, se você tá acusando, você tem que realmente ter elementos pra comprovar, senão vai inverter contra você. E nesse momento vai dar a oportunidade para que o cara se defenda. O cara vai se defender sobre aquelas acusações, sobre aquelas provas. Então tudo aquilo que ele puder realmente trazer como elementos para que esses presos do setor possam analisar, e aqui o bagulho começa a ficar louco. É uma par de nego com cabeça cabulosa, é só mente pensante, não vai pensando que dentro da cadeia só tem nego burro. Tem uns caras lá que tem uma mente cabulosa, mano. Tem caras lá que uma palavra mal colocada, um raciocínio diferente, o cara já enquadra na hora, mas peraí, você disse isso aqui por quê? Há um minuto atrás você falou uma outra situação aqui, agora você tá vindo com outro tipo de ideia? Você tá tentando dar um peão na nossa mente, irmão? Qual que é a fita? Então, é várias mentes pensantes, um jogo de tabuleiro de xadrez realmente, porque imagine só, mano, você tá ali conduzindo uma vida, você tá ali conduzindo um problema, o cara que conduzir mal, ele vai ser depois conduzido e vai ser sacado do setor, tem toda uma complexidade, por isso é algo muito sério quando uma ideia vai para o setor. E ao mesmo tempo, não é legal você ser conduzido, você tá ali naquela situação onde a ideia está sendo muito intensa, olhares hostis. Em via de regra, o bom condutor de ideia é um cara calmo, é um cara sereno, ele não vai ficar esbravejando, ele não vai ficar gritando, ele vai ficar muito cauteloso na análise de
cada ponto de vista, de cada linha de raciocínio que está sendo ali colocada. Por isso eu falo, não é para qualquer Loki, não é para qualquer Zé Mané. O cara tem que ter uma mente boa. Às vezes o cara pensa que ganha uma discussão, conduz uma ideia boa, gritando, berrando. Quem faz isso é porque não tem realmente domínio das suas emoções. Já está comprovado psicologicamente que quem grita, quem fica nesses escândalos, é porque realmente é uma pessoa fraca de argumento, fraca de realmente conduzir a sua própria emoção e manter a postura firme de respeito. Então naquele momento todas as palavras estão sendo analisadas, toda a história que está sendo narrada, tanto pelo cara que está sendo conduzido, vão ser levadas ali muito a sério. E existem situações, por exemplo, dependendo da gravidade, que o resumo, ou seja, a decisão para aquele caso específico não pode ser tomado no mesmo dia. Por quê? Porque dependendo da gravidade, vai ter que ser ouvido outros companheiros, outros membros da organização criminosa, vai ter que ser analisado, porque às vezes é uma decisão tão séria. Vou dar um exemplo, vou pegar aqui o extremo. A decisão daquela conduta do cara é realmente tirar a vida dele. Como é que você vai ali simplesmente numa conversa, vai lá e decide na base da emoção, dá uma sentença de morte, por exemplo, pro cara, pautado ali em algum tempo de conversa, 1 hora, que seja 2 horas, que seja o dia inteiro, que seja um dia? Não é bem assim. As coisas não funcionam dessa forma. Às vezes vai ter que chegar na rua, pegar outro tipo de ponto de vista de outros membros da organização criminosa. Às vezes vai ter que lançar para outros caras também dar seu posicionamento, porque se for uma ideia mal conduzida, vai gerar um efeito cascata, ou seja, os caras que conduziram errado, os caras que não tiveram visão, vão ser punidos. É louco barato, não é um negócio simples, não é uma brincadeirinha. Então você tá ali só no meio de cobra, você tá ali só no meio de caras que realmente sabe o peso da palavra, sabe o peso de uma decisão. Por que isso? Porque ao longo da história do sistema prisional já morreu inocente por uma condução mal feita. Por exemplo, desceu um aval para matar um cara, um preso específico, e depois, ao longo do tempo, foi comprovado que ele era inocente. E dentro de uma das leis do crime, vida paga-se com vida. Se o cara conduziu mal aquela vida, ele vai pagar com a vida dele. Também isso poderia acontecer com aqueles caras que são acusados de crimes sexuais. Tem que ser muito, muito bem estudado, muito bem analisado. As pessoas, às vezes, como sociedade, pensa que essa condução, que é tudo bagunçado, que é de qualquer jeito, ou é na base do grito. Não é assim que funciona na realidade. E o que eu vi de cara chegar nessa ideia, chorar, o cara, né, porque é um momento muito tenso, o cara tá ali no meio de, né, vários caras com a mente cabulosa, sabendo que pode acontecer vários tipos de resumo, várias decisões, e o cara começar a chorar, ter ataque de choro. Eu já vi cara se mijar numa ideia de ficar em estado de choque, já vi cara muito valente no convívio, ele sabe aqueles cara valentão, gritando e todo valente na ideia, falar manso, falar fino. Eu já vi de tudo na cadeia, entendeu? Então por isso que eu falo, não é se o cara grita mais, se ele é metido a machão, se ele é isso, se ele é aquilo. Na hora que você coloca o cara na prova, na hora que ele tá realmente sendo conduzido, na hora que ele realmente tá numa situação tensa, é nesse momento que ele vai revelar quem de fato ele é. E se você quer realmente desenvolver uma mente cabulosa para esses tipos de debate, aprender técnicas muito importantes, não se esqueça de conhecer o nosso e-book O Mestre da Argumentação. É só você ir lá no meu site arquimedesnicastro.com.br e conferir esse material, e em breve vai estar saindo o nosso treinamento online sobre o poder da argumentação. São ensinamentos que vão mudar a tua vida. Então, basicamente, o dia de ideia do setor é quando a situação chegou no extremo onde de fato não tem... E se assim, vamos entender aqui. Se o setor não tomar certas decisões, ele perde o poder de comando. Então vamos dar um exemplo. Se passa uma situação grave lá e não é conduzido, o setor não toma frente, não acaba adotando certas posturas, o preso é um negócio louco. Ele começa a ficar desacreditado, ele não começa mais a botar fé, e aí perde-se totalmente o comando da cadeia. Inclusive é o seguinte, é lógico que o funcionário, o policial penal não vai falar isso, nem um diretor vai falar isso numa entrevista, mas ele sabe no dia a dia dele que se não fosse realmente a disciplina do PCC no estado de São Paulo, eles teriam muito mais trabalho. Imagina só um policial penal tendo que ficar separando briga de preso, separando conflito ali de verbal, tendo que realmente conduzir aquele caldeirão que é o sistema prisional. Isso ninguém vê, né? O cara que trabalha, que às vezes
tem ali um salário ruim, trabalha numa carga horária pesada, que é um policial penal, de forma precária. Ele sabe o caldeirão que ele tá vivendo e ele tem ciência. Tem muitos policiais penais que assistem esse canal e sabem do que eu estou dizendo aqui. Eles têm ciência de que se não fosse essa lei criada pelo crime organizado, a vida deles com certeza seria muito mais difícil. Aí talvez você me pergunte assim, pô Arquimedes, e você já morou no setor, você já fez parte do setor? Quero contar um pouquinho da minha história nesse aspecto. Quando eu cheguei no sistema prisional, eu sempre quis ficar muito distante desses tipos de conflito, eu sempre quis ficar um pouco deslocado, porque eu queria me envolver muito com esses conflitos. Eu recebia com muita frequência o convite para entrar para o setor, para morar no setor, né? Os caras tinham ali, não vou dizer um carinho, mas eles tinham ali uma certa admiração, porque eu me expressava bem, então sempre recebia bastante convite para integrar o setor. Recebi também muitos convites para fazer parte do PCC, enfim, e isso já aconteceu bastante na minha permanência dentro do sistema. E um dia eu conheci um parceiro, né, eu posso aqui falar o vulgo dele, porque era um cara 1000 grau, o Vinão, um cara que eu conheci ele no pavilhão 6, lá de Jundiaí, e quando ele chegou preso, ele foi morar na minha cela, né, eu morava no X3. Ele era um cara 1000 grau, mano, um cara realmente muito considerado dentro do crime, um cara com uma postura, e rápido o setor já catou ele. Só que antes de ele ir pro setor, a gente chegou a morar, não me lembro agora, 2 meses no mesmo barraco, e criamos uma amizade muito bacana. E é engraçado, né, porque esses caras que são os mais respeitados, os mais 1000 graus, os caras muitas vezes estão numa hierarquia grande dentro do sistema prisional, são a maioria, não tô dizendo que são todos, mas a maioria são muito tementes a Deus. Então eu lembro que às vezes eu ficava meditando com a Bíblia com o Vinão, a gente trocava ideias sobre a palavra de Deus, né, a gente conversava bastante sobre isso. Resumindo a história, ele foi morar no setor. E quando ele foi morar no setor, ele me enchia o saco todo dia pra me levar pro setor. Pô, Arquimedes, você é 1000 grau, Arquimedes, vem morar comigo, pô, eu preciso de você escreve bem pra fazer os relatórios, você conduz as ideias e tal, não sei o que. Eu falei, pô, Vinão, não quero, mano. Você já sabe já que tenho aqui um problema com o diretor, eu tenho algumas perseguições, eu ainda não fui condenado, não quero. E sempre me esquivando. E ele insistindo todo dia, toda hora. Numa bela manhã, já não aguentando aquela rotina que todos os dias você acorda de saco cheio dentro do sistema prisional, eu acabei decidindo morar na cela do setor. Aí minha rotina mudou muito, né? Comecei a entregar a boia, que a gente fala, né? Que é a alimentação, comecei a participar das ideias, comecei a desenvolver os relatórios. Então assim, todos os detalhes é que nem eu falo, vai ter que ler a saga Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão, link aqui embaixo na descrição, aí tem detalhes dessa minha jornada dentro do sistema prisional. O que acontece? Só que assim, eu sabia que indo para o setor, a minha vida ia ser bem complicada. Mas nesse tempo que eu estive lá no setor, foram poucos dias, eu vou contar para você aqui rapidinho. Poucos dias eu também participei das conduções, conduzi muita ideia, só que eu sempre tentava levar pra apaziguar, né, mano? Eu sempre achei que é melhor você apaziguar do que você criar certos conflitos, é uma visão minha. Deu basicamente 15 dias que eu tava morando na cela de setor, o que aconteceu? Bonde recomendado. Eu arrumei um problema com um policial penal lá por conta da nossa alimentação, como eu era do setor, eu vi uma situação lá que não estava correta, e aí eu acabei arrumando um problema lá com o próprio chefe de plantão. Eles me colocaram, que a gente chamava, na lata, e eu fui transferido. Se você quiser que eu conte um dia essa história completa, é só escrever aqui, ó, conta essa história completa nos comentários, que aí eu venho aqui e gravo um vídeo, porque é uma história um pouco longa, e aí eu gravo esse vídeo contando só essa história pra você, beleza? Senão o vídeo fica muito longo e aí ficam histórias desconectadas, tá? Eu só queria contar um pouco da minha passagem dentro do setor. Então, pra gente encerrar e caminhando pro final do vídeo, o dia de ideia no setor é algo muito sério, é algo que realmente precisa ser levado com muita seriedade, não pode levar a emoção. Lá tem caras com a cabeça muito cabulosa, caras que são inteligentíssimos, caras que têm uma frieza de espírito, uns caras que têm postura. É realmente algo assim bem interessante de analisar. É logicamente que você está tratando de um julgamento, e como todo julgamento, pode ter excessos, pode ter injustiças. Eu já vi também dentro dessas ideias, né, não vou revelar aqui nomes e não vou nem falar em quando aconteceu, mas eu já vi acontecendo injustiça também, de estar conduzindo um negócio ali, você vê que os caras
por ter uma capacidade de construção de argumento boa, eles conduziam a situação, mesmo o cara certo, eles estavam tentando passar o cara por errado. Mas assim, se não tiver um outro cara com um senso de justiça pra falar, pera aí, não é por esse caminho e tal, vamos mudar aqui a linha de raciocínio, não é por... Acontece e pode acontecer porque você está falando de homens, você está falando de seres humanos. Às vezes o cara não quer ir só na justiça, às vezes o cara não quer ali cumprir a própria lei do crime, a própria lei da própria facção, porque ele acaba sendo contaminado por uma raiva, porque não gosta do cara, que não foi com a cara do cara. Então isso também acontece. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso causa assim um certo, né, caramba, mas, é só você analisar o judiciário. Muitas decisões que você vê de juízes de primeira instância, de segunda instância, nos tribunais de justiça, você vê que o juiz, às vezes, ele manipula a sentença dele pautada na emoção dele, pautada na visão que ele tem de mundo, pautado naquilo que ele enxerga. Muitas vezes não é só porque quer fazer justiça. Às vezes ele é motivado pelas suas razões humanas. Esse é o papo reto. Mas reafirmo que para o estado de São Paulo, e também se aplicou em muitas outras unidades pelo Brasil, ter esse filtro, ter essas ideias, isso realmente dá mais tranquilidade para o preso cumprir o seu tempo lá dentro. Isso dá até mesmo uma tranquilidade para a família, porque não pode se tomar nenhuma atitude antes que venha um aval, uma decisão do setor e depois dessa condução de ideia, que pode variar, pode ser também ali presencial, pode ser através de relatórios, que é chamado de RL, enfim. Fato é que isso trouxe muito mais coisas positivas na questão de pacificação do que coisas negativas. E obviamente que também ainda tem aqueles caras que são o que a gente chamava no sistema prisional de surfistas da paz, aqueles caras que falam, tá tudo tranquilo mesmo, agora tem, né, essas ideias e tudo mais, e acabam também agindo como grandes vacilões. Tem de tudo. E esse foi o conteúdo de hoje. Quero saber aí o que você acha sobre esse Tribunal do Crime. Queria que você comentasse aqui, escrevesse se conhecia, não conhecia, sabia como é que funcionava basicamente esse universo dessas ideias. Comenta aqui embaixo, que é sempre muito legal ler o seu comentário e sempre agrega uma informação nova. Não se esqueça de se inscrever no canal, se tornar membro do nosso canal, que vai ter conteúdo exclusivo lá para os membros, e é claro, me seguir nas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes de Castro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro. Valeu! Muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci, muito sangue derramado, mas eu sobrevivi. Foi difícil a caminhada pra chegar até aqui, lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança.